Olá, tudo bem? Eu sou o Bispo Rueda e esta é a jornada Gênesis ao Apocalipse. Durante 15 minutos por dia, nós lemos aqui a Palavra de Deus. Fica comigo, em um ano você vai ter lido a Bíblia completa. Então já dá um like aqui, por favor, curte esse vídeo, se inscreve no meu canal e venha para esse devocional diário de leitura bíblica. Bom, hoje é o episódio de número 30 e nós vamos começar a partir do versículo 15 da Palavra de Deus do livro de Levítico, ok? Então vamos lá, Levítico 15, durante 15 minutos, vamos juntos. O Senhor disse a Moisés e a Arão: falem aos filhos de Israel e digam-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal no seu corpo ficará impuro por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua impureza por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza e o fluxo, ou se seu corpo o estanca, esta é a sua impureza. Toda cama em que se deitar e o que tiver fluxo ficará impura, e tudo sobre o que ele se assentar ficará impuro. Quem tocar na cama dele terá que lavar as suas roupas e se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem se assentar sobre aquilo que havia assentado, e o homem que tem o fluxo lavar as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem fluxo, lavará a sua roupa e se banhará em água e ficará impuro até a tarde. E se o homem que tem fluxo cuspir sobre uma pessoa pura, essa pessoa lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impura até a tarde. Também toda cela que cavalgar, o que tem fluxo ficará impura. Quem tomar alguma coisa que esteve debaixo dele ficará impuro até a tarde. E aquele que lavar levar alguma dessas coisas, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também todo aquele em quem tocar e que tiver fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. O vaso de barro em que tocar e o que tem fluxo será quebrado. Porém, todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem fluxo estiver puro dele, serão contados 7 dias para a sua purificação. Lavará suas roupas, banhará o corpo em águas correntes e ficará puro. No 8º dia, pegará suas 2 rolinhas e 2 pombinhos e virá diante do Senhor à porta da tenda do encontro e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá, um para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo diante do Senhor. E quando um homem tiver emissão de sêmen, banhará todo o seu corpo em água e ficará impuro até a tarde. Toda roupa e toda peça de couro em que houver sêmen tem de ser lavada em água e ficará impura até a tarde. Se um homem tiver relações com uma mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e ficarão impuros até a tarde. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for fluxo habitual do corpo dela, estará 7 dias a sua menstruação. Quem a tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a menstruação ficará impuro, e tudo que sobre ela se assentar ficará impuro. Quem tocar no leito dela lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre ela, sobre que ela se tiver sentado, lavará suas roupas, se banhará em água, ficará impuro até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama, ou sobre tudo aquilo que ela se assentou, esse ficará impuro até a tarde. Se um homem tiver relações com a mulher e a menstruação dela tocar nele, ficará impuro por 7 dias. E toda a cama sobre que ele se deitar ficará impura. E quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo que o habitual, todos os dias do seu fluxo de sangue, ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre que se deitar, durante os dias do seu fluxo, será como a cama em que ela se deita na sua menstruação. E toda coisa que ela se sentar ficará impura conforme a impureza da menstruação. Quem tocar essas coisas ficará impuro, porque portanto lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois estará pura. E no 8º dia pegará 2 rolinhas, 2 pombinhos e o trará ao sacerdote e toda a tenda do encontro. Então o sacerdote oferecerá uma para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto. E o sacerdote fará por expiação do fluxo da impureza diante do Senhor. Assim, vocês separarão os filhos de Israel por
duas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei a respeito daquele que tem fluxo, daquele que tem emissão de sêmen e do que por causa dela ficará impuro, da mulher, da menstruação, daquela que tem fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deitar com a mulher impura. Levítico 16. O Senhor falou a Moisés depois da morte dos filhos de Arão, quando esses chegaram diante do Senhor e morreram. O Senhor disse a Moisés: diga ao seu irmão Arão, que não entre no santuário a qualquer hora, para dentro do véu, diante do propiciatório que está a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Mas assim que Arão deverá entrar no santuário, com um novilho para a oferta pelo pecado, um carneiro para o holocausto. Ele vestirá uma túnica sagrada de linho, terá as calças de linho sobre a pele, porá o cinto de linho e na cintura se cobrirá com a mitra de linho. Mas são estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então porá estas vestes. Na congregação dos filhos de Israel, pegará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Ora trará o novilho para a sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. E também pegará os 2 bodes e os porá diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor, e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre a qual cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação por meio dele, e enviá-lo-á ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, matará o novilho da sua oferta pelo pecado. Pegará também de sorte o altar, pegará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, 2 punhados de incenso aromático bem moído, e trará para dentro do véu. Porá incenso sobre o fogo diante do Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre a arca do testemunho, e assim Arão não correrá o risco de ser morto. Ele pegará um pouco de sangue no novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes de sangue com o dedo. Depois matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o sangue do bode para dentro do véu, e fará com que esse sangue, como fez com o sangue do novilho, ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele. E assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das transgressões de todos os seus pecados. Será o mesmo para a tenda do encontro que está com eles no meio das suas impurezas. Ninguém poderá estar na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação dos pecados no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá para junto do altar que está diante do Senhor e fará expiação pelo altar. Pegará um pouco de sangue do novilho e do sangue do bode e porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo por 7 vezes sobre o altar e purificará o santuário das impurezas dos filhos de Israel. Depois de fazer expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo, porá as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e depois enviará o bode ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. E assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades sobre toda a terra, Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. E depois Arão virá à tenda do encontro, despirá as vestes de linho que havia usado quando tinha entrado no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo, e porá suas roupas, e então sairá, e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário levará as suas roupas, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. O couro, a carne e o excremento, eles serão queimados. E aquele que queimar lavará suas roupas, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Isto lhe será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 dias do mês. Vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem natural da terra, nem estrangeiro que peregrina entre vocês, porque naquele dia se fará expiação por vocês para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. É sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão, e é estatuto perpétuo. E aquele que for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, e aquele que
que fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda do encontro, pelo altar, também o fará, pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isso lhe será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel e por causa dos seus pecados, e Arão fez como o Senhor havia lhe ordenado a Moisés. Levítico agora 17, vamos lá. E o Senhor disse a Moisés: fale a Arão, seus filhos e os filhos de Israel. Diga-lhes isto, é o que o Senhor ordenou, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que matar um boi, ou um cordeiro, ou uma cabra no arraial ou fora dele, e não os trouxer à porta da tenda do encontro como oferta ao Senhor, diante do seu tabernáculo, e tal homem será atribuída a culpa do sangue. Ele derramou sangue, e por isso será eliminado do seu povo. Isto é assim para os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios, que oferecerem em campo aberto, os apresentem ao Senhor, à porta da tenda do encontro aos sacerdotes, e o ofereçam por sacrifício pacífico ao Senhor. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda do encontro, e queimará gordura de aroma agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo das suas gerações. Digam-lhes também: qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinarem entre vocês, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem entre vocês, que comer sangue, contra ele se voltará e eliminará do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu o tenho dado a vocês sobre o altar, para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará a expiação pela vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum de vocês comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem entre vocês, que caçar animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com pó, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. E por isso tenho dito aos filhos de Israel que não comam sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Todo o que comer será eliminado. Qualquer pessoa natural da terra ou estrangeiro que comer carne de um animal que morrer por si, ou que é dilacerado por feras, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impura até a tarde, e depois estará pura. Mas se lavar a roupa, nem banhar o corpo, mas se lavar a roupa, nem banhar o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Levítico 18. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos. Cumpram os meus juízos, guardem os meus estatutos, para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, guardem os meus estatutos, os meus juízos, e aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se aproximará de qualquer parenta próxima para ter relações sexuais por ela. Eu sou com ela. Eu sou o Senhor. Não envergonhe o seu pai, tendo relações com a sua própria mãe. Ela é a sua mãe. Não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher do seu pai. Este é um direito que somente o seu pai tem. Não tenha relações com a sua irmã, filha do seu pai ou filha da sua mãe, nascida em casa ou fora de casa. Não tenha relações com a filha do seu filho ou a filha de sua filha. Não façam isso, porque seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã. Não tenha relações com a irmã do seu pai. Ela é parenta de seu pai. Não tenha relações com a irmã de sua mãe, pois ela é parenta da sua mãe. Não envergonhe o irmão do seu pai, tendo relações com a mulher dele. Ela é a sua tia. Não tenha relações com a sua nora. Ela é a mulher do seu filho. Não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher do seu irmão. Este é um direito que somente o seu irmão tem. Não tenha relações com a mulher e com a filha dela. Não tenha relações com a filha do filho dela, nem com a filha da filha dela. São parentes, é algo vergonhoso. E não case com a irmã da sua mulher, de modo que se torne rival dela. Nem tenha relações com a outra, enquanto a sua mulher estiver viva. Não se aproxime da mulher para ter relações com ela durante a sua menstruação. Nem se deite com a mulher do seu próximo para ter relações sexuais, porque isso torna você impuro. Não entregue nenhum de seus descendentes para que se dedique a Moloque.
Não profane o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com outro homem para ter relações com ele, como se fosse mulher. É abominação. Não tenha relações com um animal para que se contaminar com ele. E também a mulher não se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É confusão. Não se contaminem com nenhuma destas coisas, porque todas essas coisas se contaminam. As nações que eu vou expulsar da presença de vocês. A terra que se contaminou, eu a castiguei por sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Vocês, porém, guardarão os meus estatutos, os meus juízos, e não farão nenhuma dessas abominações, nem a natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque os moradores dessa terra que nela estavam antes de vocês, fizeram todas essas abominações, e a terra se contaminou. Que não aconteça que a terra vomite vocês também, porque por terem se contaminado como vomitou o povo que nela estava antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, vocês devem guardar a obrigação que têm para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que foram praticados antes de vocês, e não se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém? Até aqui, passamos aí um pouquinho dos 15 minutos. Esse foi o nosso devocional diário, a nossa jornada Gênesis ao Apocalipse. Amanhã tem mais, começaremos em Levítico 19. Deus abençoe ricamente. Não esquece, hein? Deixa o like agora, vai, clica aqui e dá um joinha. Valeu!